tudo bem? Eu sou o Celedário. Guts e Saitama são dois protagonistas de mangás fantásticos. Imagina uma junção dos dois em um Isekai. Assista esse vídeo até o final, pois vou falar de um manhwa que contém uma pegada parecida com os dois protagonistas dessa obra. Mas antes, deixa o like e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal para dar uma moral. Esse manhwa, que não vou pronunciar o nome, mas ele vai estar na tela, eu acho o nome bem complicado. Ele é maravilhoso e é muito divertido de se ler. Tem uma pegada de comédia com ação muito boa. Como eu havia falado antes, quem gosta de One Punch é quase certo que vai adorar essa obra. Quase todos vocês conhecem Saitama e sabem que ele tem um grande poder que é capaz de destruir qualquer inimigo com um único soco. O protagonista desse manhwa é a mesma coisa. Não só no manuseio da espada, mas ele também tem uma grande força no corpo ao todo. Faz todos os seus inimigos serem derrotados com um único ataque. Não pense que fique chato, mas como One Punch, o autor dessa obra também consegue deixar muito divertido com um toque de comédia. Eu ri demais lendo essa obra, inclusive a primeira vez que ele entrou numa dungeon, eu não parava mais de rir ao ler. Depois eu vou contar essa cena. O protagonista, que acaba tendo 3 nomes ao longo do trajetório dele, que eu vou citar todos os nomes aqui. O primeiro, que é o nome original dele, que foi dado a ele na Terra, chamado de Ryu-Han. Ele na Terra era um ex-fuzileiro. Como todos os isekais, do nada ele foi teletransportado por deuses. Só que não só ele, como milhares de pessoas. E esses grupos de pessoas receberam um guia. Como já diz o nome, esse guia serve para guiar as pessoas, como uparem, fazer quests e escolher classes. Para quem quer saber melhor, é a mesma pegada que o protagonista de Solo Leveling tem. É igualzinho, tenho quase certeza que eles pegaram inspiração em Solo Leveling ou vice-versa, dependendo de quem lançou primeiro. Mas o nosso protagonista acaba recebendo um guia que acaba bugando. Essa parte é muito engraçada, porque o guia dele acabou sofrendo limitações, não mostrava as coisas que devia mostrar. Exemplo, ele pedia ajuda, informações pro guia, o guia não respondia, sempre dava erro porque estava bugado. Pior de tudo, ele não podia upar até o nível 5. Sempre que ele upava por 4, passava por 5, ele voltava por 1 de novo. Mas o status dele ainda sempre continuava aumentando. Com isso, ele acabou ficando anos na mesma região, que é a região dos iniciantes. Você upava até o nível 5, depois você era transportado para outras regiões. E assim gradativamente. Os monstros sempre evoluíam na medida para ajudar, mas mesmo assim ele não passava de nível. Ele sempre continuava na mesma e os monstros continuavam evoluindo. Com isso, anos foi se passando e ele começou a ficar entediado, porque era só matar monstros e dormir. E não tinha nada pra fazer além disso. E ele buscava várias maneiras para escapar disso, mas ele não conseguia. Até que no momento ele começou a contar que desenvolveu um hobby, que era construir coisas. E ele construiu uma casa para ficar se acomodado. Mas essa parte que é muito engraçada. Do nada surge um monstro gigante, tipo um dragão, e destrói a casa dele com uma única patada. E foi muito engraçada a expressão que ele fez. E isso que é um ponto que se torna o manhwa mais engraçado ainda, que são as expressões faciais que o autor coloca em cada personagem, e meio que isso surge um efeito para descontrair em certas cenas. Ele conta, e nós também podemos perceber que com a medida que o status dele vai aumentando, há mudanças corporais. E agora que eu vou falar do porquê há certa semelhança com Berserk, principalmente com Guts. Guts tem uma espada anormal de grande, que só ele pode empunhar, e com o manuseio da espada estraçalha vários monstros. E ele é bastante musculoso. O nosso protagonista dessa obra tem todas essas semelhanças. Alguns podem falar que é nada a ver, mas eu achei bastante semelhante. Ele é muito forte, bem maromba, como percebemos. E ele anda quase sem roupa. Alguns devem gostar, ou outros detestar. Isso é porque ele acaba disfarçando sua real identidade. E se passa de guerreiro Walter, que são aqueles guerreiros lendários, que anda bastante mostrando o corpo. Porque quanto mais músculo e quanto mais forte é sinônimo de poder. Mais pra frente eu vou falar o real motivo do porquê ele se disfarçar. Depois de um certo ano que se passou, os seres divinos percebem que há algo errado e acaba mandando ele para um lugar muito avançado que só é nível alto pode ir pra lá, com a esperança dele morrer. Isso foi porque eles viram ele como um erro. Mesmo que o ano se passasse, ele ainda continuava o nível fraco ainda, o nível baixo. Só que eles não sabiam o real poder dele. E ao ele ser mandado para outro lugar, e ao chegar lá, que a história de fato começa a desenrolar. E a comédia atrás de comédia. Inclusive, o primeiro ser vivo que ele acaba encontrando é uma Wave que fala, que é uma espécie de dragão que mais pra frente ela tem uma extrema importância e ela sofre uma grande transformação. Eu senti muita pena dela ao encontrar com o protagonista. O protagonista pensou que ela era um monstro e ele acaba não sabendo qual é a real força dele e dá um socão e ela sai voando. Ela acaba sofrendo bastante na mão do protagonista e ambos os dois sempre ficam um zoando o outro. E ela inclusive fica chamando ele de exibicionista por sempre andar com o corpo à mostra. E não só ela, quase todas as mulheres também zoam ele por causa disso. Isso que é o diferencial desse Isekai, porque ele não é aquele protagonista pelão que tem aquela fama de atrair várias garotas bonitas e acabar montando o harém. Muitos devem detestar
isso, mas eu gosto bastante porque é uma quebra de padrão de Isekai. Esse ponto agora que muitos de vocês podem acabar detestando a obra, pois eu não liguei muito pra isso. Pelo contrário, acabou dando aquele toquinho e aquele gostinho pra deixar a obra mais engraçada ainda, que é a questão da pegada que a obra acaba tendo de yaoi. Mas fiquem tranquilos, não é explícito, e sim na questão do duplo sentido. O protagonista, depois de acabar se alistando na Guilda dos Caçadores, por sinal, essa parte também foi muito engraçada. Nessa hora todo mundo ficou com medo, pois do nada um cara todo grande e forte aparece. Mas quando ele foi avaliar o nível dele, acaba aparecendo o nível 5. Na hora há aquela quebra de clima de uma maneira muito engraçada. Quando ele se alistou mais pra frente, acaba encontrando uma parceira que depois virou um grande amigo dele, que é chamado de Atice. Ele de fato parece muito com mulher no começo. Eu realmente achava que era mulher mesmo. Mais pra frente, o nosso querido protagonista acaba encontrando ela naquela cena de constrangimento, vendo ela realmente sem roupa, e percebe que realmente é um homem. Quando ele vê ele sem roupa, eu ri demais, porque o antigo parceiro dele, do Atice, acaba entendendo errado e pensando que ele estava fazendo algo de errado com ele, e vai querendo puxar a briga com o protagonista. Só que o protagonista, não querendo arrumar conflito, acaba pedindo desculpa e faz aquela reverência de sinto muito. Só que o cabo da espada dele era tão comprido, acaba pegando na parte íntima dele e recebendo um grande golpe, sendo capaz de não poder curar os danos. Nessa parte eu ri demais, eu não acreditei nisso e pensei como que é possível esse autor fazer isso. E depois, mais pra frente, o Atice acaba virando um grande amigo do protagonista, e os dois acabam formando um grupo. E a relação dos dois é bonito e saudável de se ver, e os dois sempre acabam arrumando algo que acaba tendo aquele duplo sentido. Só que o motivo disso mesmo, sempre acabar rolando aquele duplo sentido e vendo ele sem roupa, é por causa da transformação que o Atice tem, que acaba deixando ele sem roupa. Não vou falar muito disso, que pra quem se interessou vai querer ler, e para não perder o clima. E já que o nosso protagonista anda quase sem roupa, então daí que rola ainda mais duplo sentido, e até as pessoas em volta acabam entendendo errado também. E teve uma parte que ele foi remessado da janela por causa disso, e eu pensei na hora, como que alguém consegue levantar esse marmanjo e remessar pela janela? Inclusive tem uma parte que o Atice teve que entrar infiltrado, e com isso ele teve que passar de mulher. Nessa hora mesmo que eu pensei que era mulher de fato, porque toda hora que eu tava lendo eu tava imaginando ele como mulher. Nessa parceria e amizade fala para ele se esconder sua real identidade, e isso é importantíssimo para a obra, porque nesse mundo sofrem bastante invasão de seres do outro mundo, dos seres da Terra, e esses seres têm um diferencial, que possui um guia que faz eles uparem e ver levels de todo mundo. Não só esses seres que podem upar, os dragões também podem, só que o diferencial, os dragões absorvem força vital ao matar, e ao matar qualquer ser vivo, inclusive os humanos que vivem nesse mundo, que são chamados de Ratinianos, e com isso acabou rolando guerra, porque eles começaram a matar os Ratinianos para poder uparem. Com isso eclodiu uma guerra, e os seres da Terra começaram a ser chamados de assassino, por isso que ele tem que esconder sua identidade, porque ao saber que veio da Terra, ele é preso e condenado à morte. Por isso o protagonista vive disfarçado. O primeiro disfarce dele chamava de Eric, só que depois ele disfarçou de guerreiro Walter e começou a ser chamado de Hanbin. E a primeira luta que o amigo dele e ele tiveram contra um Lich foi boa demais, porque lá ambos os dois mostraram seus verdadeiros poderes, e um ficou espantado com o poder do outro. E também quando o Hanbin entrou numa dungeon pela primeira vez, antes de montar um grupo, porque ele queria XP para poder upar de nível, só que os monstros que ficam fora da dungeon era muito fraco e ele resolveu entrar na dungeon. E lá ele causou um alvoroço total dentro da dungeon. Ele começou a destruir tudo só com balançar a espada, quebrar a parede, sem fazer esforço nenhum, querendo XP. E foi muito engraçado, porque os monstros se achavam todo poderosos, e quando viu ele, eles começaram a correr de medo gritando. Foi bom demais. Inclusive o boss, que foi feito de saco de pancada sem querer por ele. Esse autor, eu tenho que dar o parabéns, porque ele consegue deixar essa obra satisfatória de se ler. E fora que os traços dela são muito bonitos. Quando ele precisa deixar mais detalhado, ele consegue entregar uma beleza. Eu recomendo demais vocês a lerem esse manhwa, porque vocês vão se divertir demais lendo. E é rapidinho de se ler, porque no momento ele se encontra com 63 capítulos. Rapidinho vocês podem ler. E se vocês já leram, deixem nos comentários o que vocês acharam. Mas antes de finalizar, dá uma passadinha lá no canal, porque há diversas outras recomendações muito bacanas. E se curtiram, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou!